Motivação e disciplina. O que eu aprendi na corrida de rua, desde que eu comecei a praticar corrida de rua, sobre essas duas palavrinhas, né? Desde que eu comecei a correr, eu comecei a sentir dificuldades de me manter motivado para treinar, para sair para rua, para acordar. E é difícil mesmo, a gente está começando, começar algo novo é difícil, então a gente precisa às vezes de um fator motivacional. E eu procurei um fator motivacional, né? Foi na internet pesquisar e descobrir que um fator, uma coisa que podia ajudar era se inscrever em provas. Logo, eu estava treinando alguns dias, não fazia um mês ainda, eu me inscrevi na minha primeira prova. Eu fui participar da minha primeira prova, isso era um fator motivacional para continuar treinando. E me inscrevi na segunda prova e era mais outro fator motivacional. Só que eu comecei a perceber que essa motivação ela tinha altos e baixos, ela tinha picos de alta motivação e de repente eu estava totalmente desmotivado. E eu sempre dependia de uma nova prova para me manter motivado e me inscrever numa próxima prova e numa próxima prova. Acontece que veio a pandemia. E daí? Se meu principal fator motivacional era as provas, e agora não tem mais prova, começaram a cancelar uma prova atrás da outra e começou a ficar cada vez pior e a possibilidade de ter uma prova cada vez mais difícil, né? Então eu comecei a descobrir que era necessário um pouco mais que motivação, que a motivação ela era algo passageira, que ela era algo variável. Como às vezes eu estava muito motivado, eu ia e treinava super bem, no dia eu não estava muito motivado, eu cortava o treino pela metade, e às vezes eu estava totalmente desmotivado, não saía nem para treinar. Então eu comecei a descobrir que era a disciplina que estava faltando. O fator decisivo para a evolução, para alcançar as metas que eu almejava, era ter disciplina. E o que é a disciplina? A disciplina é fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e como deve ser feito. Isso é uma das principais coisas que vai fazer a gente alcançar metas a longo prazo. A gente pode ser o cara mais motivado do mundo, mas se a gente não tiver disciplina, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente pode estar muito motivado hoje, ser o cara mais motivado do mundo hoje. Amanhã eu acordo totalmente desmotivado e eu já não vou ter o mesmo rendimento que eu estava tendo. Então, através da disciplina, através de fazer os treinos certos, da maneira certa, como devia ser feito, eu comecei a perceber que vinha resultados maiores. Eu comecei a almejar resultados maiores e colocar aí as metas. Mas como que eu vou ter essa disciplina, né? Como que eu vou planejar? Como que eu tenho que isso? Eu tenho que ter um planejamento. Tem que ter planos, tem que ter as tarefas específicas, o que eu preciso fazer. Porque se eu não tiver um planejamento, não tiver as ações que eu preciso fazer, não vai adiantar nada a disciplina. Eu vou ser disciplinado baseado em quê? Então eu acho que essa é a principal diferença entre motivação e disciplina. A motivação ela é algo bom, ela vai te ajudar. Mas em algum momento ela pode te sabotar. E a disciplina não, a disciplina mesmo que você não queira fazer, mesmo que tu não esteja afim de fazer, mesmo que tu não tá, naquele dia não tá bem para fazer. Tu vai acordar e vai saber que deve ser feito, mesmo que não tenha vontade. Tu vai lá e vai fazer. Se depender só da motivação, tem dias que não vai rolar. Tem dias que a gente não vai estar com vontade. A gente vai acordar sem vontade, não vai fazer sentido. Parece que tem dias que não faz sentido. Mas se a gente tem uma meta grande lá na frente, a gente tem um planejamento, um passo a passo, o que a gente deve fazer e como deve fazer, e a gente tem disciplina, a gente vai levantar da mesma forma e vai fazer da melhor forma possível. Porque a gente está vendo onde a gente quer chegar. A gente sabe de onde a gente saiu e onde a gente precisa chegar. E a gente vai precisar também nesse meio do caminho uma palavrinha resiliência. Porque mesmo com disciplina, mesmo fazendo como deve ser feito, pode acontecer de dar errado. A gente vai ter que voltar a olhar no planejamento e refazer, reestruturar e se reestruturar e recomeçar novamente. Sempre visando aquela meta que a gente tem lá na frente. Se a gente não tiver disciplina, a gente não vai ir em lugar nenhum. A disciplina para mim, hoje, é um dos principais fatores para que eu possa alcançar meus objetivos. E a motivação é simplesmente uma faísca que às vezes acende e é bom também,
Mas a disciplina para mim é o que vai fazer eu chegar onde eu desejo chegar. Só para trocar uma ideia, se concorda, comenta aí, se não concorda a gente troca ideia também, não tem problema. E tamo junto.